né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4. Livro de Atos, capítulo 4. Leremos a partir do verso 23 até o verso 31. E eu quero abordar um assunto aqui que é um assunto que envolve uma dúvida recorrente entre nós sobre a relação da soberania de Deus com as nossas orações. Capítulo 4 de Atos, a partir do verso 23, leremos até o verso 31. Diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, por esse momento tão especial em que podemos nos reunir como teu povo neste lugar para te cultuar. Nós te pedimos que o Senhor agora deposite a tua palavra em cada coração e que o teu Espírito, Deus, nos persuada, nos convença a respeito de tudo aquilo que nós já ouvimos e ainda ouviremos com respeito à tua santa palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse é um dilema familiar, como eu disse, para muitos de nós. E na dúvida, nós temos que tomar um cuidado muito grande para não nos inclinar a nenhum dos extremos. Um dos extremos é o extremo de confiar e crer que Deus governa soberanamente a história da humanidade e que não podemos mudar o seu destino. E o extremo aqui é confiar que, já que Deus governa todas as coisas, já que Deus predeterminou todas as coisas, então eu abro mão de qualquer responsabilidade moral no curso da minha vida. O outro extremo é o extremo de que as nossas orações são determinantes para Deus realizar a sua vontade. É como se Deus estivesse esperando que nós oremos para que Ele possa agir. Então, enquanto nós não oramos, Deus não age. E nesse sentido, Deus estaria sujeito à ação do homem. São dois extremos. E essas afirmações, elas são parcialmente verdadeiras. O problema dessas afirmações não está naquilo que elas afirmam, mas naquilo que elas negam. Por exemplo, as Escrituras ensinam que Deus é soberano, sim, sobre todas as coisas. No livro dos Salmos, de número 103, verso 19, nós lemos que o Senhor estabeleceu o seu trono. O seu reino domina sobre tudo. Também lemos em Daniel, capítulo 4, verso 35, que não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Ninguém pode impedir o Senhor de realizar aquilo que Ele já estabeleceu na sua própria vontade. Em Efésios, capítulo 1, verso 11, o apóstolo Paulo disse: e que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não da nossa vontade, não da nossa necessidade, não da nossa, entre aspas, ameaça ou chantagem. Deus, Ele atende e faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Mas também no tocante às orações, as Escrituras afirmam a responsabilidade do homem, quando nós lemos em Mateus capítulo 7, versos 7 a 8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe. O que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á.
Lemos também Tiago, capítulo 4, verso 2, nada tendes, porque não pedis. E por fim, ainda em Tiago, no capítulo 5, verso 16, nós lemos, orai uns pelos outros, para serdes curados. Por quê? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então as Escrituras afirmam sim, que Deus governa sobre tudo e todos, e que as nossas orações, elas fazem parte deste plano, elas estão previstas neste plano. Então o problema não está em afirmar que Deus é soberano ou que nós temos responsabilidade moral. O problema está quando nós negamos que Deus é soberano pela nossa responsabilidade, ou que nós não temos responsabilidade porque Deus é soberano. Em quase todas as suas epístolas, o apóstolo Paulo pediu oração a favor dos seus destinatários. Há várias referências, nós não temos tempo para lermos aqui, em que Paulo está dizendo, olha, orem por mim, ore também por nós, ore para que Deus nos abra a porta à palavra. E ele fazia isso, inclusive, na esperança de que Deus salvasse os gentios. Em Romanos 10, 1, Paulo disse, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. A salvação é uma obra exclusivamente da graça de Deus, soberanamente da parte de Deus. O homem morto espiritualmente, ele não pode oferecer a Deus nada para que Deus lhe retribua. Então, a salvação é uma obra exclusivamente da graça de Deus, que foi estabelecida segundo os seus eternos decretos. Mas veja como Paulo encara essa doutrina e essa verdade. Ele diz que suplicava a Deus a favor da salvação dos gentios. Vamos olhar para o texto? Vamos ver o que o texto tem a nos ensinar sobre a conciliação dessas verdades que, para nós, são conflitantes, mas, na verdade, elas estão muito bem conciliadas. Vamos ver o que o texto diz, primeiramente observando o seu contexto. Os apóstolos Pedro e João estavam para entrar no templo pela Porta Formosa. Havia ali um homem que estava mendigando, e ele estava ali todos os dias. Levavam ele todos os dias para fazerem suas petições. Então, Pedro e João, olhando aquela situação, disse para ele, olha, olhe para nós, olhe para nós. Ele olhou firmemente, talvez esperando que fosse receber algum benefício. E aí, depois de ter recebido o pedido, Pedro disse, olha, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos, nós oferecemos para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta. E sabe o que aconteceu? Milagrosamente, aquele homem se colocou sobre os seus pés. Ele se colocou de pé. E aquele evento causou um alvoroço tão grande que as pessoas começaram a recorrer a Pedro e a João, pensando que neles havia um poder especial, como se eles fossem a fonte desse poder. Mas o que nós lemos é que eles refutaram receber qualquer tipo de glória ou qualquer tipo de excesso de admiração. Capítulo 3, verso 16 aí de Atos, você pode ler comigo, que diz, pela fé em o nome de Jesus pela fé em o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, Pedro e João estão dizendo assim, olha, não é por nós, somos apenas servos, instrumentos das mãos do Senhor. Vocês precisam olhar para aquele que sim é a fonte de todo o poder. E aí, com a atenção de todos, Pedro aproveita e faz um discurso que está registrado nos versos 13 ao verso 15. Ele denuncia aqueles homens por terem traído o Filho de Deus, por terem rejeitado o Filho de Deus e por terem assassinado o Filho de Deus. O que eles estão fazendo? Denunciando o pecado. Mas eles não apenas denunciam o pecado, eles apelam para que se arrependessem deste pecado. Capítulo 3, versos 17 ao verso 19 ainda. Eu quero ler o verso 19, dizendo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serdes cancelados os vossos pecados. Então, Pedro faz ali um discurso bastante impactante a favor da glória de Deus e do evangelho que ele pregava. Mas, ressentidos por terem ensinado ao povo a respeito de Jesus, terem falado a respeito da sua ressurreição, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus mandaram prender Jesus, prender aqueles apóstolos, é o que está registrado nos 3 primeiros versos do capítulo 4. No dia seguinte, as autoridades
os anciãos, os escribas, o sumo sacerdote, dentre outros da linhagem do sumo sacerdote, resolveram confrontá-los. Está registrado no verso 7 do capítulo 4. Não apenas confrontou, eles falaram, olha, deixem o sinédrio, conversaram entre si. Quando eles voltaram, eles deram uma expressiva ordem que está registrada no verso 18, que eles, do capítulo 4, que eles não falassem mais nem ensinassem em nome de Jesus. Eles não estavam autorizados, mas a reação daqueles servos do Senhor foi absolutamente clara, dizendo, olha, verso 19, mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Só que por medo do povo, não podendo puni-los, resolveu então soltá-los. E aí os eventos que nós lemos aqui a partir do verso 23 se encontram exatamente nesse contexto, como uma base doutrinária para explicar tudo o que estava acontecendo. E aqui o que nós encontramos? Encontramos afirmações sobre a soberania de Deus e a relação da oração exatamente neste contexto. Vamos olhar para o nosso texto. Primeiramente nós lemos os versos 23 e verso 24, como a igreja estava unida. Nós lemos no verso 23 que uma vez soltos, sabe o que eles fizeram? Eles foram atrás dos irmãos, eles foram para a igreja, porque a igreja é o refúgio que nós temos durante a semana, irmãos. Em face às nossas tribulações, às nossas lutas, quando nós nos encontramos, a nossa alma se renova na presença de Deus, pelo derramar da sua bênção sobre nós, e somos fortalecidos pela comunhão uns com os outros, tendo passado um momento de censura, de privação, de ameaças. O que eles fazem imediatamente depois é de irem para a comunidade, para o grupo de cristãos que estava reunido em orações. E ali diz o verso 24, que eles unânimes, depois de terem ouvido todos aqueles relatos constrangedores, ameaçadores, eles unânimes, porque mexeu com um, mexeu com todos. A igreja é uma. Então eles se uniram aos apóstolos e eles unânimes levantaram a sua voz. E aí, irmãos, o que nós temos na sequência é uma confissão de fé. E essa confissão de fé, basicamente, ela afirma que Deus é soberano. Verso 24, a parte B, diz, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que deles há. Esta é uma indagação que Deus faz a Jó. Aonde que estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Diz-me se tem conhecimento. O Deus Criador é aquele que detém o poder e o governo sobre toda a existência, sobre toda a natureza, sobre todos os seres vivos, porque Ele é o Criador, e se Ele é o Criador, é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Por isso eles disseram em uma só voz, tu, soberano Senhor, é aquele que está acima de todos os senhores da face da terra. E aí, os textos seguintes, versos 25 e verso 28, eles nos ensinam que todos os sofrimentos relatados pelos apóstolos, aquela comunidade de cristãos, todos aqueles sofrimentos, na verdade, estavam obedecendo exatamente o plano de Deus. Parece que quando nós passamos por uma crise, por uma instabilidade, quando aparentemente as circunstâncias em torno de nós perderam o controle e nós caímos em desespero porque não conseguimos mais controlá-las, parece que tudo está fora de ordem, tudo se estabeleceu a partir de um caos e não há nada mais para fazer. Só que numa perspectiva divina, todas as coisas não podem surpreender a ciência de Deus. Ele sabe de todas as coisas. E aí os próprios discípulos, os próprios cristãos, dizem no verso 25 ao verso 28, como todos aqueles eventos estavam obedecendo exatamente o governo do soberano Senhor. Olha o que diz o verso 25. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, porque o Espírito é a fonte da inspiração, nosso Pai, teu servo. E aí nós lemos um texto que se encontra no livro de Salmo, o Salmo de número 2, versos 1 e 2. Porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente
se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel. Por que eles se levantaram contra o Senhor Jesus Cristo? A resposta está no verso 28. Para fazerem tudo quanto a tua mão e teu propósito predeterminaram. Todos esses eventos já estavam obedecendo exatamente aquilo que, aos olhos do Senhor, estavam organizados. Foi necessário que Jesus viesse ao mundo para padecer na mão de pecadores. E tudo o que estava acontecendo, os discípulos estavam reconhecendo aqui, que tudo o que aconteceu, na verdade, não foi porque Deus perdeu o controle, teve que apresentar uma medida improvisada naquela circunstância, ou como se os homens tivessem um poder de anular os planos de Deus. Não, meus irmãos, tudo estava obedecendo exatamente aquilo que Deus havia predeterminado, eles estavam sendo apenas instrumentos nas mãos do Senhor. E por fim, nós lemos nos versos 29 ao verso 31, que em face deste Deus, que inclui na sua soberania eventos, por mais trágicos e dramáticos que sejam, para coordenar os eventos da humanidade, a fim de alcançar o seu eterno propósito, os discípulos, com essa base teológica de que Deus é soberano, sabe o que eles fazem? Versos 29 a verso 31, eles oram. E essas orações fazem parte da resposta e do plano de Deus. Nós lemos nos versos 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças, se referindo às autoridades, ao capitão do templo, ao sumo sacerdote, aqueles que eram da linhagem do sumo sacerdote, aos escribas, às autoridades, aos anciãos, eles que estavam intimidando os apóstolos, eles que estavam tentando impedir que o nome de Jesus fosse pregado. Eles estão dizendo no verso 29, agora, Senhor, olha para as ameaças deles. E concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, como aconteceu na porta do templo, da porta formosa, daquele homem que era levado todos os dias para a mendicância, mas que naquele momento, pelas mãos dos apóstolos, fora curado, fora libertado daquele aprisionamento físico. Então os discípulos estão dizendo, Senhor, que os teus servos continuem fazendo estes sinais pela autoridade que há no nome do teu servo Jesus Cristo. E aí, irmãos, olha só, verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Isso nos lembra o que aconteceu ainda em Jerusalém, no capítulo 2. Quando os cristãos estavam reunidos e eles oraram e tremeu o lugar, e um som como de um vento impetuoso entrou sobre aquele lugar, e línguas como de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um daqueles discípulos. Eles têm exatamente essa mesma experiência do poder do Espírito Santo sendo derramado sobre eles. Enquanto estavam orando a favor dos apóstolos, o que diz o verso 31 é que eles ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A oração faz parte do plano de Deus. O plano de Deus é que a palavra e o testemunho de Cristo percorresse por todas as partes. E as orações estão incluídas exatamente nesse plano soberano do Senhor. Eu quero terminar apenas fazendo 3 considerações aqui, meus irmãos. Primeiramente, nós precisamos confiar no governo de Deus quando nós oramos. Nós podemos e perdemos facilmente o controle das nossas circunstâncias, mas Deus não perde o controle da nossa vida, das nossas circunstâncias, da nossa história. Coloque nas mãos do Senhor a sua causa, coloque nas mãos do Senhor a sua ansiedade, coloque nas mãos do Senhor tudo aquilo que tem amedrontado o seu coração no decorrer da semana, porque nas mãos do Senhor milagres podem ser feitos. Nas mãos do Senhor, respostas podem ser dadas. Nas mãos do Senhor, alentos podem ser dispensados sobre nós. Então, confiemos no governo soberano de Deus. Nós passamos por lutas, mas elas são provisórias, são temporais. No governo soberano de Deus, Ele cuida do seu povo e buscá-lo faz parte exatamente deste plano. Então, vamos orar para que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, seja pregada com ousadia, como os próprios apóstolos fizeram, quando eles se dirigiram ao povo e quando eles se dirigiram às autoridades. Eles estavam sob ameaças, mas eles não se intimidaram, eles não abriram mão
eles não se acovardaram, pelo contrário, eles abriram a sua boca e falaram com ousadia a respeito do nome de Jesus. Essa é uma tarefa que cabe a todos nós. Veja, quando eles estavam orando pelos apóstolos, eles ficaram cheios e eles passaram a anunciar, porque esta é uma missão de todos nós. Que Deus nos encha do seu Espírito, que Deus nos use com poder para anunciarmos a palavra do Senhor com vigor, com autoridade, com ousadia. Então vamos orar por isso. Vamos pedir a Deus que encha cada uma das nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Vamos pedir ao Senhor, como uma comunidade cristã, como uma igreja unida, que Ele nos encha do seu Espírito, para que esta tarefa seja uma tarefa de todos nós, e o nome de Jesus seja anunciado com toda ousadia e intrepidez. Em segundo lugar, vamos orar para que Deus glorifique o seu Filho pelas obras que nós realizamos. Tudo que nós realizamos por intermédio daquele que por nós age. É Cristo Jesus quem age através do nosso intermédio. A salvação é uma obra do Senhor, a santificação é uma obra do Senhor e a glorificação é uma obra do Senhor. E nessa jornada, irmãos, somos apenas servos, somos apenas meios, somos apenas instrumentos que o Senhor usa segundo a sua boa vontade. Por fim, vamos orar para que sejamos cheios do Espírito, a fim de que a palavra de Deus seja pregada em todo o mundo. Este mundo perseguiu Jesus, e Jesus advertiu que sofreriam oposição do mundo também. É o que nós lemos em João capítulo 15, verso 20. Como perseguiram a mim, perseguirão também a vós outros. Ele sofreu a fúria dos gentios, como nós lemos aqui no texto, as especulações ofensivas dos povos e a hostilidade dos reis. Assim como os apóstolos sofreram por parte de Herodes, rei da Galileia, assim como eles sofreram por parte de Pôncio Pilatos, a pessoa de Jesus, o governador da Judéia, gentios e judeus. Esses sofrimentos, essas oposições já estavam previstas, não há nada novo. Tudo isso obedeceu a propósitos divinos pré-determinados. Antes desses eventos acontecerem, tudo já estava devidamente determinado. Não havia escapado nada do governo soberano de Deus, mas a igreja orou para que a palavra, ou seja, o testemunho de Jesus fosse anunciado com ousadia, pois entendia que essa era a sua vocação. Porque o ensino sobre Jesus é o fundamento da igreja, mas também é a sua mensagem. E é isso que nós temos como missão e como vocação neste mundo: anunciar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, crer nele e levar muitos também à mesma fé pela pregação do Evangelho. E Deus soberanamente usa as nossas orações para realizar a sua vontade pré-determinada.